Lili Weck para coordenar lideranças fundamentais para a gente discutir e se programar para esse desafio. Então, inicialmente, nós vamos ter a apresentação do professor Paulo Artacho, professor titular do Instituto de Física da USP, é um físico que se dedica a analisar o impacto climático na saúde humana, teve sua formação, ao longo da sua formação, experiências na NASA, na Universidade de Antuérpia, na Universidade de Lund, na Suécia, em Harvard. Nós estamos diante de um pesquisador brasileiro com mais de 70 mil citações. Nós estamos diante de um brasileiro que partilhou o Prêmio Nobel da Paz com o presidente Al Gore. Então, definitivamente, Paulo, é um prazer tê-lo na nossa casa para celebrar esses 90 anos da Escola Paulista de Medicina. Na sequência, nós vamos ter feita a análise dos desafios da mudança climática e seus potenciais impactos. Nós vamos ter a participação do professor Tom Schiller, infectologista, epidemiologista, há mais de 20 anos no CDC. Ele coordena as atividades de detecção precoce, de resposta rápida a agravos associados a infecções fúngicas. E, não menos importante, na terceira fala, nós vamos ter a professora Gunnar, que a professora Lili vai apresentar, mas o olhar da saúde pública. Então, só para aquecer o debate, uma recente publicação no Nature mostra que 60% das infecções e dos modelos de infecção que hoje nós conhecemos devem ser fortemente impactados pelas mudanças climáticas. O Brasil tem 7 biomas extremamente complexos. Nós temos milhares de vírus causando zoonoses e esperando uma possibilidade de interação com o homem. As cidades se expandem, crises climáticas levam a migrações e as oportunidades de interação entre homem e animal cada vez são maiores. E o Brasil tem na sua pauta econômica o agronegócio. Nós cada vez mais temos fitopatógenos se expandindo. Vou dar um exemplo do Fusarium oxysporum, que leva à crise da banana, fonte calórica muito conhecida no mundo todo. Começa o problema na Ásia, chega na América Latina. Então, definitivamente, a segurança alimentar, a saúde pública tem expectativas de que o aquecimento seja, de fato, um grande problema. Isso não fica só em doenças infecciosas. 1 grau de aumento na temperatura global incrementa em 2% morte por doença cardiovascular. Então, senhores, eu prestaria bastante atenção nesse assunto que vai ser debatido. Agradeço a todos aqueles que se deslocaram do exterior, de outras instituições, para prestigiar nossa casa e desejo uma boa discussão a todos. Nós vamos começar, então, com a apresentação do professor Paulo Artacho. Um grande prazer tê-lo aqui. Uma salva de palmas, por favor. Eu vou compor a mesa aqui ao final, e assim nós podemos acompanhar as apresentações sentados. Bom, pessoal, bom dia a todos. Agradeço o convite para a gente vir conversar aqui sobre um tema tão relevante e importante quanto esse, né? Bom, então, basicamente, nós vamos discutir muito brevemente, né, alguns dos potenciais impactos das mudanças climáticas, não só na saúde humana, mas também na saúde planetária, do qual certamente todos nós dependemos muito. Bom, isto, como todos sabem, é um reflexo do que a gente genericamente chama de antropoceno, né? É uma era nova, onde basicamente nós, uma espécie entre as milhares de espécies no planeta, tomou a rédea do planeta,
e está levando o planeta por um território razoavelmente perigoso, como vocês vão ver daqui a pouco, né? Então, basicamente, os impactos do antropocênio no que a gente chama de planetary health, que é um conceito muito mais amplo de saúde, né, envolve um número de aspectos enormes, né, com bactérias, fungos, vírus e assim por diante, além da questão do estresse térmico, a questão de migrações e assim por diante que a gente vai abordar. Então, eu vou abordar muito brevemente só alguns desses aspectos, né? Então, é importante que central nessa discussão entre mudanças climáticas e saúde é o conceito do One Health, né? Que é um conceito que foi formulado pela World Health Organization, que reconhece que a saúde das pessoas está muito conectada com a saúde dos animais e com a saúde do nosso meio ambiente, que é compartilhado por todos. Então, a saúde do meio ambiente, a saúde dos animais e a saúde humana estão intrinsecamente ligados, e este conceito de pertencimento a um universo muito mais amplo do que o nosso é um conceito muito importante. Bom, então, vamos falar um pouco da questão das mudanças climáticas, que a fala após minha, vai tratar de aspectos ligados com a questão da saúde. Bom, a questão central nas mudanças climáticas, como todos sabemos, é que as emissões de gases de efeito estufa continuam a aumentar, apesar, desde 1850, um físico sueco, Svante Arrhenius, alertou de que se a gente aumentasse a concentração de dióxido de carbono na atmosfera, a gente poderia aquecer o planeta em até 4 graus, 5 graus Celsius. Bom, basicamente, ninguém escutou esses alertas que já foram dados pela ciência há mais de 100 anos, né? E o que a gente observa é um aumento contínuo das emissões de gás de efeito estufa, apesar das 28 conferências das partes do Acordo Climático, apesar do Acordo de Paris, as concentrações continuam aumentando cerca de 2% ao ano. E as concentrações que estão aumentando é basicamente de dióxido de carbono, metano e óxido nitroso. O CO2 proveniente de duas fontes principais, queima de combustíveis fósseis e desmatamento de florestas tropicais, metano associado com agricultura, com produção de carne, e óxido nitroso também associado com adição de fertilizantes para aumentar a produtividade agrícola. Então, vocês veem que são, pelo menos óxido nitroso e metano, estão associados com a questão de produção de alimentos, que nas próximas décadas vai ser um gargalo importante, como a gente vai ver daqui a pouco. Bom, como resultado daquelas emissões, a atmosfera é uma casquinha muito, muito, muito fina do nosso planeta. Para vocês terem uma ideia, se você for lá fora num dia de céu azul, você olha para cima, você imagina que a atmosfera é um negócio muito, muito grande. 80% da massa da atmosfera está nos primeiros 15 quilômetros. 15 quilômetros é menos do que a distância que eu andei para vir da USP até aqui, tá? Ou seja, é uma casquinha muito, muito, muito fina. E se você joga nessa casquinha 62 bilhões de toneladas de gases de efeito estufa a cada ano, o resultado é, obviamente, que nós estamos alterando a composição da atmosfera terrestre. Isto é um conceito, gente, muito importante, né? Nós estamos basicamente alterando o balanço de radiação do nosso planeta e alterando a composição da atmosfera, que nenhuma outra espécie nos tempos recentes conseguiu fazer. Então, esse é o cerne da questão das mudanças climáticas. O restante são consequências dessa mudança climática. Uma das consequências, como todo mundo sente na pele facilmente, é o aumento da temperatura do nosso planeta, né? Se a gente olhar nos últimos 2000 anos, que é o que está mostrado nesse gráfico do IPCC, basicamente nós estamos aqui. Então, o único período
aonde a temperatura esteve tão alta quanto está atualmente foi ao longo dos últimos 100 mil anos, na última era interglacial. Então, nós estamos fazendo alterações no clima do planeta que não tem história nos últimos 100 mil anos. Se a gente olhar agora, os últimos 40 e 50 anos, isso fica cada vez mais evidente, e, em particular, o ano de 2023 foi 1,4 graus acima da média histórica de temperatura antes da Revolução Industrial. Agora, tem muitos detalhes nessa história, não vou entrar em todos os detalhes, mas veja, esse aumento de temperatura é o aumento da temperatura global. Nosso planeta é 75% oceanos, e a água tem uma gigantesca capacidade térmica. Portanto, aonde a nossa espécie vive, que é nos ecossistemas terrestres, nós já aumentamos a temperatura em 2 graus Celsius, enquanto a média é 1,4, em ecossistema terrestre é 2 graus Celsius, em ecossistemas oceânicos o aumento é 1,1 graus Celsius. Ou seja, aquela história de limitar o aumento da temperatura em 1,5 graus ou 2 graus é conversa para boi dormir, porque isso já não é mais possível, né? Então, isso são conceitos importantes. Bom, isso também não é novidade, né? Isso daqui é o mapa da anomalia de temperatura média na América do Sul, né? Num artigo publicado em 2016. Olha, o Vale do Rio São Francisco já aumentou cerca de 2,4 graus Celsius. A parte leste da Amazônia também já aumentou em torno de 2,2 graus Celsius. Então, nós já estamos vendo, não estamos mais falando de um aumento de 1 grau Celsius, etc. e tal. É muito mais do que isso. Aqui na direita estão as anomalias de precipitação, chuva, né? Ou seja, o Nordeste brasileiro, que já sofre estresse hídrico significante, está ficando mais seco. A mesma coisa na Amazônia, e está chovendo mais no sul do Brasil, como a gente vê facilmente no Rio Grande do Sul e aqui em São Paulo também. Eu vou mostrar daqui a pouco. Ou seja, isso já são questões muito, muito bem estruturadas ambientalmente. E o futuro? O que nos espera o futuro, né? Para isso, a gente tem grandes modelos de computadores, né? O IPCC trabalha com 27 modelos climáticos diferentes, e é importante ter modelos climáticos, porque um vai compensando as deficiências dos outros, mas, obviamente, existe uma enorme incerteza nesses modelos, porque, certamente, nós não conhecemos todo o funcionamento de um sistema complexo como o sistema terrestre. Mas o que a gente observa é que, se nós continuarmos com as emissões que a gente tem hoje, né, 62 bilhões de toneladas aumentando a 2% ao ano, nós vamos levar o planeta a um aquecimento médio de 4,3 graus Celsius, o que em áreas continentais vai fazer um aumento da ordem de 5 graus a 5 graus e meio. Se nós implementarmos o Acordo de Paris, como estamos implementando agora, nós teremos um aumento médio de 3,7 graus Celsius, e se implementarmos o Acordo de Paris de uma maneira muito restrita, muito, né, seguindo a risca, é 2,8 graus Celsius. Então vejam para onde nós, um sistema econômico que nós temos, estamos levando a temperatura do nosso planeta. Só que aquilo é média global, né? Conforme você aumenta as emissões, você vai aumentando o impacto na temperatura, por isso é que é importante eliminar estas emissões o mais rápido possível, mas é importante também lembrar, no caso de a gente aquecer o planeta em média 4 graus, o IPCC prevê para o Brasil, por exemplo, um aumento da ordem de 5 graus a 5 graus e meio, um aumento na região ártica e no Canadá da ordem de 7 graus. Né? Qual a implicação que isso pode vir a ter em saúde pública? Bom, em primeiro lugar, no permafrost,
estão congelados há alguns milhões de anos muitos patógenos, bactérias, vírus, que estão guardadinhos lá, congelado. Inclusive, há 2 meses atrás, saiu um paper na Nature que cientistas russos cultivaram e retornaram à vida algumas bactérias que eles encontraram no norte da Sibéria, mostrando a viabilidade destas bactérias, mesmo depois de terem ficado congelado tanto tempo, né? E além da questão dos patógenos que estão em equilíbrio no ecossistema amazônico, que a hora que a gente destrói esse ecossistema, nós facilitamos o contato desses patógenos com a nossa sociedade. Bom, mas mudança climática não é só temperatura, né? Nós também estamos mudando todo o padrão de precipitação do nosso planeta. E aí, o que o IPCC prevê é uma queda forte de precipitação, né, na Europa Mediterrânea, na região da Amazônia e na América Central. Essa redução na precipitação faz uma alteração muito importante na quantidade de umidade do solo, que é crítico para a agricultura e é crítico para uma floresta tropical chuvosa como a própria Amazônia. O que a gente vê é uma redução muito forte na chuva na região amazônica e no Brasil Central. Então, veja, o futuro do agronegócio brasileiro não é tão assim brilhante como muitos queiram indicar, porque nós já estamos sofrendo quebra de safra por redução de precipitação e certamente isso vai piorar. Mas vejam a situação da América Central, vejam a situação da Europa Mediterrânea. Isso vai trazer questões geopolíticas fundamentais no nosso planeta. O que a gente vê hoje de migração da América Central para os Estados Unidos é fichinha perto do que nós vamos ter daqui a algumas décadas, quando a população, obviamente, não conseguir sobreviver em El Salvador, Nicarágua e assim por diante, né? Então, e a mesma coisa, obviamente, a pressão da Europa nos Estados Unidos. Então vejam que isso vai trazer mudanças radicais no nosso planeta. Outro risco importante que impacta na saúde significativamente é o aumento dos eventos climáticos extremos. Não preciso dizer para vocês como que nós estamos vendo no Rio Grande do Sul, vemos chuvas intensas na Bahia, Minas Gerais no ano passado, a seca mais intensa em 120 anos na Amazônia, e basicamente o aumento dos eventos climáticos extremos está ocorrendo desde a década de 80 do ano passado. Já multiplicou por 4, tá? A incidência e a intensidade destes eventos. Bom, e mesmo quando a gente olha na escala global, às vezes é importante a gente olhar na microescala. São Paulo, né? Aqui está o gráfico da chuva mensal em São Paulo desde 1935 até recentemente. Bom, nós vemos um crescimento lento, mas significativo, mas muito mais importante do que isto. A quantidade de dias com chuva acima de 80 milímetros ou 100 milímetros por dia, ontem voltou a chover 100 milímetros em Porto Alegre, multiplicou por 4. Ou seja, quando chove aquela, né, chuvarada gigantesca que causa inundações, traz problemas principalmente para a população de baixa renda. Então, isso são observações que estão ocorrendo e que batem muito bem com todos os modelos climáticos do IPCC prevêem. E qual é o futuro dos eventos climáticos extremos, né? Os modelos climáticos conseguem prever qual é a probabilidade de ocorrer uma chuva de 100 a 200 milímetros daqui a alguns anos. Bom, basicamente, um evento que ocorria a cada 50 anos antes da Revolução Industrial, este evento vai ocorrer, se a gente aquecer o planeta 4 graus, esse evento vai ser 39 vezes mais frequente e 5 vezes mais intenso. E isto é mais ou menos o que nós já estamos observando. Então vejam o risco que a gente está colocando
a nossa civilização, na verdade, mais do que a saúde humana, com a questão das mudanças climáticas. E para terminar, eu acho que é importante a gente falar um pouquinho da Amazônia, porque saiu um paper liderado por brasileiros, que foi capa da Nature de algumas semanas atrás, mostrando, através do uso de modelos e de observações, que nós podemos estar levando o ecossistema amazônico a um tipping point, a um ponto onde o próprio ecossistema pode não vir a ter condições de sobreviver, né? E esse tipping point é muito importante por uma razão muito básica, né? Que a Amazônia tem 120 bilhões de toneladas de carbono armazenada naquele ecossistema. Quanto de carbono é isso? Né? Difícil da gente imaginar. Mas essa quantidade de carbono é equivalente a 10 anos de toda a queima de combustíveis fósseis em todo o planeta. Então, vocês podem imaginar qual é a potencialidade de feedback se a gente continuar destruindo a Amazônia desse tipo. Aqueles cenários do IPCC não contemplam essa possibilidade, então pode fazer aqueles cenários que a gente viu do IPCC brincadeira de criança. Então esse é o risco que a gente efetivamente está incorrendo agora. Bom, o que eu acho que é importante sintetizar algumas, que a gente diz, verdades inconvenientes sobre a questão das mudanças climáticas. Primeiro, é impossível, com as emissões atuais, limitar o aquecimento a 2 graus Celsius. 2 graus Celsius é um papo só de diplomata que vai nas reuniões de convenção climática para mostrar que está fazendo alguma coisa, porque isso é absolutamente impossível. Nós estamos indo por uma trajetória de aumento de temperatura, sendo otimista, na ordem de 3 graus, sendo um pouco mais pessimista, da ordem de 4 graus em média no planeta. A saúde humana e a saúde ecossistêmica vão ser fortemente impactados em vários aspectos, né? Isso já é assunto para várias reuniões internacionais que estão ocorrendo, e a gente, com essa mudança climática, isso tem um impacto enorme sobre a biodiversidade, porque nós vamos mudar os ecossistemas onde muitas das espécies hoje estão vivendo. E, basicamente, nós vamos extinguir milhares de espécies no meio ambiente terrestre e no meio ambiente oceânico. Isso é muito claro e este processo já começou. Não é um processo do futuro. Um outro desafio importante é que produzir alimento para 10 bilhões de pessoas em 2050, neste cenário de mudança climática, não vai ser uma tarefa fácil, né? Claro que a gente pode adaptar algumas culturas, etc. e tal, mas o andar da carruagem não nos é muito favorável. E, por último, aquela questão que eu falei, que migrações em massa vão ocorrer com um aumento brutal de tensões geopolíticas na Europa, Estados Unidos e na Ásia como um todo. Bom, aí, com essas verdades inconvenientes, aí vem a pergunta, né? A gente vai sair dessa? E se vai sair dessa, como nós vamos sair, né? Bom, a minha resposta muito simplista, depois a gente pode elaborar um pouco mais, é sim, nós vamos sair dessa, né? E um dos caminhos para sair dessa são os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis que a ONU estruturou, do qual o Brasil é um dos signatários, e é o caminho da construção de uma nova sociedade, que não é a sociedade que a gente tem hoje, né? Então, basicamente, o que eu coloco é que a humanidade, basicamente, está passando por mais uma transição, desta vez, por um mundo mais sustentável. Por uma razão muito simples. Nós não temos plano B e não temos outra alternativa, né? Então, a humanidade já passou por várias transições, né? A feudalismo, a Revolução Industrial, e agora nós vamos passar por uma nova transição, e a construção dessa nova sociedade vai depender
de todos nós e também do poder econômico que nos governa, obviamente, né? Então, eu voltando para o começo e já dando a introdução para a próxima apresentação, né? Eu acho que é fundamental e acho que ficou muito claro todos os potenciais impactos das mudanças climáticas na saúde humana e na saúde planetária, desde os principais drivers, como aumento da temperatura, alteração de precipitação, com a questão de mudança na ecologia de vetores transmissores de doença, bom, e vai por aí afora com vários potenciais impactos na nossa sociedade, que é função. Nós que produzimos a ciência para dirigir esse processo da humanidade, basicamente ajudar a nossa sociedade a minimizar os potenciais impactos na saúde, no clima e na nossa sociedade como um todo. Então, a mensagem principal é que acho que ficou muito evidente que a gente tem que restabelecer a conexão vital entre nós, né, seres humanos, e o resto do mundo, que afinal nos sustenta, que vai desde bactérias, fungos, vírus, animais, ecossistemas, sistemas vegetais e assim por diante. Nós perdemos essa conexão e agora a gente vai ter que restaurar esta conexão. Então, obrigado pela atenção, gente, e depois a gente pode discutir o que vocês quiserem. Obrigado, professor Paulo. Obrigado ao Instituto de Física da USP por liberá-lo para participar dessa celebração. Tom, it's a great pleasure and honor to have your participation in the celebration of our 90th birthday. And it's great that you accepted our invitation to stay 48 hours in Brazil and participate of this ceremony. Welcome to São Paulo, welcome to Brazil, thanks for coming. Depois de Tom Schiller, a professora Lili vai me ajudar a apresentar a nossa professora Gunnar e sua participação. Tom, come. Obrigado. No falo português, so I'm going to speak English. I apologize. My slides are in English as well, and it's great to follow the professor who really outlined the challenges of climate change and the changes that we have. And I'm glad that you concluded SIM at the end so that we have a chance to change and make a difference. I hope that is true. I think we all do. But in the meantime, while we are battling with these changes and while we see these changes happening, we're going to have to deal with infections. And so we're going to have to act now as we think about diseases, especially infectious diseases, that are going to change and are changing as we speak in how we are going to be dealing with the human population and the challenges that we have. My specialty, as is my colleague Arnaldo's, is fungi. And so I'm going to talk a little bit today about some of the challenges in climate change that we deal with fungal infections. So this is my disclosure. I'm a fun guy. I think it's important to note that we're dealing with a kingdom of organisms here. And we estimate millions. I put 2.5 million. I've seen some people estimate 5 million. So many species of fungi. We've only identified about 120,000. So there's still a lot out there, and maybe some of them are frozen, as was mentioned in the ice caps. But there's still a lot of species that we think exist that we still haven't even come across. Interestingly, out of all those millions, it's only around 300 that cause disease in humans. So you can see a lot of potential. And I think this isn't just true for fungi.
We know this is true for viruses and bacteria, but in the fungal world, it's especially large, that gap. So what we worry about in our field is always new emerging infections that present new and interesting challenges. One of the reasons there are so few fungi that cause disease in humans is our body temperature. We have evolved to develop a higher temperature to kill pathogens so that pathogens don't exist in our human body. It's our protective mechanism that, as we know, many species do not have. They have lower temperatures, and I'll show that in a moment. But as temperatures change, as our body temperature changes, as the climate and the planet temperature changes, fungi are going to adapt. They are evolving. They have been here millions of years. And so I worry that that number of 300 will continue to go up, and then we will see, again, new infections that we don't know of. A colleague of mine, Marion McKenna, wrote this article in Scientific American a number of years. This was pre-pandemic. I know we all classify everything as pre-pandemic or post-pandemic, pre-COVID, post-COVID. This was pre-COVID, and she wrote this article about, are fungi the next deadly plague? Do we need to worry about these? And so, as a fungal person, of course, I wondered, is this a myth or, is this reality? Well, for some parts of the One Health spectrum, here we're talking about the environment, it's a reality. This is the American chestnut tree, very common tree in the early part of the 20th century. This fungus came from East Asia and was brought into the United States and has killed pretty much all of the American chestnut trees. They do not exist anymore. And so for these trees, the deadly plague, the fungal pandemic, is already here. Similarly, for some of the animal species, fungi are already killing them and killing them in large numbers. There are some 300 or 400 frog species that are affected by a group of fungi, the chytrids. Some now, I think we're up to 90 to 100 frog species are extinct, killed by a fungal infection. The bat, which is now sort of an important animal in our study of new infections. We're studying bats to look at viruses, bacteria, fungi. But unfortunately, there's actually a fungal disease that we call the white nose syndrome that has been killing the long-eared bat. And it is now to the point that this bat is considered an endangered species. So certainly fungi in the world of plants and animals are causing pandemics, or plagues, and are causing even extinctions in those species. So I mentioned something about the temperature, and I think this thermal barrier is really interesting. Our body temperature is at 37 degrees, and you can see how, if you look across the spectrum of fungi and you look at the different plants, insects, ectotherm vertebrae, we talked about the frogs die off, right? And this is this fun little ant zombie fungus, the insects. And then, of course, animals. You can see that because the temperatures are lower, many more fungal species can cause disease and cause problems, whereas we have this protective thermal barrier. Now, the problem with that protective thermal barrier is that over the last 100 years, we saw that the climate is changing quite dramatically in the last 100 years, but our body temperature is actually going down. So we're sort of meeting in the middle, which is not a good thing for fungal infections. That's going to expose us potentially to more fungi that can survive at these higher temperatures. And you can see here the global land ocean temperature index that Paolo showed, where the temperature is going up. But then look here at the human body temperature over the last couple hundred years in men and females, white and black populations, about how it's going down over the last 100 years. Fascinating, a little scary,
Why is our body temperature going down? So I think when we think of fungi, this is probably the common perception, right? Athlete's foot. 25% of you will get a fungal infection in probably this year or next, and it's usually on the skin. These are the most common infections in the world, actually, skin fungus. But thankfully, they don't kill you. They are pretty harmless. You just have to treat them with some creams, keep your feet dry. But obviously, one of the things that we really want to understand is how fungi are inextricably linked to the environment. So environmental changes, climate change, other things that change our environment, we change our environment, are going to change how fungi act and how we interact with them. I always like to tell people, take a deep breath. All right, you just breathed in 100 spores of Aspergillus, but you're fine. You're fine, but fungi are all around us. We interact with them every minute of every day. And so how we interact with them and how the environment around us changes is really important. So let's talk a little bit about climate, a new emergence of new species and hosts as some examples. Maybe you've heard of this organism called Candida auris. It is definitely now here in Brazil. When it emerged, it was this rare fungal species that caused ear infections, and it emerged in Japan in 2009. And I think now you take a look at these are from 2022 numbers. You can see it's in over 60 countries. It has a mortality associated around 40% if it's an invasive infection. And in many countries, including the United States, we consider this fungus endemic now. It's endemic in our hospitals. So what made this so different, I guess, or emerge so fast in the fungal world? Well, it's highly transmissible in healthcare settings. And as we all know, when you have something that's transmissible in the healthcare setting, you have lots of susceptible hosts. It's the perfect and ideal environment for these things to spread. It's also highly resistant to antifungal drugs. And I'll show you in a moment, there are really only 3 classes of drugs we can use to treat invasive disease. 3. Many more in bacteria and even in viruses. We only have 3 right now. So when you have resistance to 1, that's 1/3. Resistance to 2, that's 2/3. And some of these have resistance to all 3. And so then we're dealing with a fungal superbug. And then finally, the common disinfectants that we use to clean things don't work for this candida. They don't work for this yeast. And so hospital disinfectants, we're simply spreading it around. And so we have to up the level of disinfectant we use to kill it, or it just stays in the hospital environment. There was a theory here that was suggested by colleagues, Casadevall and Cotillanes, that maybe this emerged due to climatic change. And so the idea is that this organism was in the wetlands and it sort of existed there. And then with warming and increased salinity, it was able to sort of outcompete its neighbors in the swamps. It was attach itself to birds. Birds then moved into other parts of the world. Those birds contaminated fields. Fields then contaminated humans. Humans then brought it in to the hospital setting. Again, just a theory. There's no evidence of this. But what's interesting about this particular yeast is that it likes very high temperatures. So it likes to actually grow at 42 degrees, and it likes salt. So it grows at a very high salt concentration. So, and that is abnormal for Candida. So when we're in the lab and we're looking for this organism, if we grow it on a plate with high salt and we incubate it at a higher temperature, all the other Candidas will not grow, but Candida auris will grow. So something changed to produce this type of growth at these sort of temperatures. If we look at the cases of Candida auris in the United States, just to give you an example of what's happened, you can see here that it really, our epidemic started in pre-COVID in 2015, but you can see what COVID did
to our numbers of cases. It was a little bit of gasoline on the fire, so to speak, and all the challenges that all of us faced in the world with COVID, with personal protective equipment and isolation, was a challenge for these multi-drug resistant fungi and bacteria. And we saw a dramatic rise in the number of Candida auris cases. I mentioned something about this resistance. This just shows you the first 850 isolates we looked at globally. And as I mentioned, you can see that pan resistance, so to these 3 drugs up top, already existed. This was the first Candida that we had ever seen in all of our clinical history that had resistant to all, had baseline resistance to all 3 classes of drugs. And so we sort of named this, maybe, is this our XDR Candida? Is this our superbug? Well, we think it could be, and it's something we're worried about. And then there's the idea that this is generally a hospital-associated infection. And I generally tell people that don't worry about getting Candida auris. If you're healthy, it's not something we worry about. We worry about it in our hospitalized patients, patients in the ICU, patients that have been in hospital for a long period of time. But then there's this effect that I always wonder about with organisms that are so associated with the environment. Do you reach a certain level where there's enough organism that you start spilling over, and then you deal with a whole nother dynamic, and that is community spread? And I think that a good example of this, at least in my mind, was when I was training MRSA, right? MRSA, methicillin-resistant Staph aureus, was a hospital infection. We just saw it in hospitalized patients. And now MRSA is one of the most common community-associated infections. We see it in skin of athletes. We see it in normal people. And so I'm always wondering what brings you to that level where the spillover happens. And, you know, I don't know where we are with Candida auris in this, but it was interesting that in India, they cultured the ears of dogs just on the street, and 1/3 of them had Candida auris in their ears. So this is sort of a big paradigm shift for us in the fungal world, and that is we have basically a yeast that's acting like a bacteria because its resistance is the norm. It lives on our skin. It thrives on our skin. It contaminates patients' rooms, and it spreads readily in these healthcare settings. So let's switch and talk about a different group of fungi that we call dimorphic fungi. So I like to say fungi with 2 faces. And why is that? It's because there are 2 forms of these fungi. One that exists at 25 degrees, so in the environment, that we consider the mold or the infectious form. That's the form that you inhale and you breathe in and you can become infected. But then once it gets in our bodies at 37 degrees, it has to adapt because, again, it can't live. So it changes forms into a yeast form, and it can then survive in our bodies and cause infection. But generally, the yeast form has never been thought to be infectious. So the good news there is that if I have one of these fungi in my lungs and I'm coughing, I am not infectious. I cannot spread that fungus to somebody else. And that's good, because if it was tuberculosis, COVID, influenza, we know those are all readily spreadable. One of the things that we have noticed about these dimorphic fungi, and these are some examples of some of them, is that the geographic range is changing. This is important because we tend to call them geographic fungi because they have certain areas where they're more common, like, for example, Paracoxy, which is a fungal disease of the Americas, especially important in Brazil and in other parts of Central and South America. The ranges are expanding. Why? We think often it has to do with climate, right? These fungi, again, are inextricably linked to our environment. So as things change in our environment, their habitats will change. And there's some predictions, at least with a disease we call coccidioidomycosis, we call in the United States valley fever. It's also here in Brazil, especially in the northeastern sort of part of Brazil.
But you can see here, if we model climate change and increasing temperature, the areas and the habitats for this fungus are going to change. And so the risk population and area is going to grow. And this is what we're worried about with all of these different fungal diseases. So let's talk about one of these that is familiar probably to many of you, but more than even to me, although I've learned a lot about this disease over the past several years, and that is sporotrichosis, or caused by Sporotrich species. This is a new emerging species that transmits via the cat. So this is, you can see a cat sneezing here in the video. Sporotrich brasiliensis. So obviously it came from here, Brazil. It can spread by scratches, bites, and even this cat, when this cat is sneezing, that can land on your arm and infect you with intact skin. So you don't even have to have a cut or a scratch. It can land and infect you. And so remember, I was saying that there are two forms of these dimorphic fungi, and when you are infected, that form is non-infectious. Well, guess what? That is no longer true. This species has developed the ability to infect in the yeast form. And so that really presents a new challenge that we don't like to see in the world of infectious diseases. Here are some of the ways that these sick cats can simply splash, and this is a veterinarian, very common for veterinarians that don't wear protection to get sporo in their eyes. And again, Sao Paulo has a lot of this disease, so I'm sure you guys are familiar with it. Again, more than I am, you can see sort of the spread of this disease over time here in Brazil. And of course, now, cats do not need passports to travel. So we're now seeing this disease spread, and I imagine it will be spreading because it is a very, very efficient disease because it uses the cat. And the cat, as you know, we love cats. I mean, we can't be without cats. We love cats, right? And of course, and many cats are wild. So there's so many cats out there that are going to allow this to spread. And so this cat is the perfect vector. It's the perfect vector for an infectious disease to spread. But to me, what's really, again, fascinating about this new species is most of the sporo disease that's been around, we know, is from plants, and you get it from the environment. And that's the saprophytic, as we would say, form. But now we have a new species that is almost completely zoonotic in nature. So what changed in these fungi? What caused them to come out and make this change and develop this infectivity in the yeast form? So finally, I know the professor mentioned these extreme weather events that are increasing. We certainly see this in the United States with more and more hurricanes, more tornadoes. I just saw on the news last night that we are expecting somewhere around 25 hurricanes this year. They're predicting this crazy hurricane year this year. Many more storms than usual. I hope that's not the case, but I think we all have been seeing more severe and frequent of these extreme climate events. I thought I'd talk just for a second about hurricanes and flooding because you guys are dealing with this now too in Porto Alegre. I've been in touch with colleagues down there and seeing the pictures, and it's pretty devastating. And we, of course, have been through very similar events with hurricanes and flooding in the United States. And one of the things we immediately worry about in the fungal field, which is my field, obviously, is this kind of flooding and what it does to the houses. We know that in this type of situation, 50+% of these houses will be covered in mold within a week. So there'll be mold growing up the walls everywhere. And I think the good news is that most of that mold is not very dangerous in terms of killing you. We know it causes a lot of respiratory disease, allergy, that kind of stuff. But we're always concerned about patients at high risk for fungal diseases. When they go back in their homes, could they be at increased risks for deadly fungal disease? And we looked at this in this Hurricane Harvey in Houston.
And sure enough, we saw that for high-risk patients going back into the home when there was still mold in it, it looked like there was a slightly increased risk of them developing deadly fungal disease. So this is a concern. It's a concern I definitely relayed to our colleagues in Porto Alegre who are dealing with this now. And it's a real challenge. And I think this challenge is only going to get worse in terms of these events. Everything we see in the United States is tornadoes. And these tornadoes are big and they're getting worse. We are going through tornado season right now. This particular example of a tornado was the biggest that we'd seen in a long time. It occurred about a decade ago in Joplin, but the reason I bring it up is because it ended up producing a group of patients with these wounds that had this organism, Apophomyces, which is a mucormycosis organism, so a mold. And you can see here that the wounds are pretty bad. We had high wind speeds, 1,000 persons were injured, 160 deaths. And you can see here what these wounds look like with the fungus. There were a total of 13 cases and 5 deaths. 5 deaths due to traumatic fungus. You can see here that this was the home of a patient that died, unfortunately. And if you look at where the patients were located, the red is the high wind. So all the patients were located in high wind. And what we think is happening is projectiles are flying in that wind and are embedding in their wounds. But the interesting thing, when we did whole genome sequencing, this wasn't a clonal. We didn't see a clonal population of fungi, which makes us wonder, even though it was one single species, where did they come from? And so our hypothesis, or one theory, is lots of rain, pools, water. There's a pocket of spores in that water. The high winds pick those spores up, and they embed these spores into projectiles as the patients and the people were in the eye of the storm. So, some final thoughts for you to consider. Clearly, we know that environmental changes are going to cause fungi to change, and we live in this balance. I think that balance, unfortunately, is tilting a little bit against us right now, and I think it probably will continue to do so. So we have to be aware. We have to be vigilant. We need to be doing surveillance work ahead. We need to get ahead of these things and try to predict what our next bad infection will be. Clearly, there are these dramatic changes in the environment. Those changes are going to affect where fungi live. And we, of course, ourselves affect the environment by spraying, by manipulating the environment. So it's not just greenhouse gases, but also direct manipulation. And we think that spraying certain fungicides is what's causing resistance to these organisms that are emerging. Of course, on top of that, it's not just climate. We actually have more patients at risk. Every day we are transplanting more. We saw this in COVID, no? The amount of people that were suffering from COVID due to underlying disease. So we still have many more patients at risk than we did, and those patients are increasing. And finally, I don't know if you saw this series called The Last of Us, but this was something that was big in the United States. It was about a zombie fungus that takes over your brain, and it's based on an ant fungus. And I borrowed this slide from my colleague George Thompson, but it's interesting because fungi can actually break down plastic. They even can break down this kind of plastic. So even though fungi may not be the last of us, right, they might be the last ones on the planet due to all our plastic problems as well. So I end with that thought, and I thank you. Obrigado. Thank you very much for your time today. I appreciate it. Obrigado, huh?
O Arnaldo foi muito gentil em me deixar apresentar nossa... Obrigada. Então, agradeço a gentileza do Arnaldo em me deixar apresentar nossa última convidada de hoje, uma pessoa com uma experiência enorme, um nome expoente em saúde pública. Então, nós teremos conosco aqui a professora Gunnar Azevedo e Silva. Professora Gunnar é reitora da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, o UERJ, e professora titular do Instituto de Medicina Social Elcio Cordeiro, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Professora Gunnar foi também presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no período da pandemia. E, nesse período da pandemia, professora Gunnar teve uma atuação muito importante, muito expressiva, liderando, conduzindo o movimento Frente pela Vida, né? Depois, a professora fez conexões com a educação também e teve uma enorme experiência. Então, toda a experiência que ela tem pode ser também ajudar-nos muito numa próxima pandemia. Tá? A questão não é se nós teremos uma próxima pandemia, nós vamos ter uma próxima pandemia. Tá? Então, como fazer para prevenir, quais são as ações que nós podemos ter para enfrentar uma próxima pandemia? Professora Gunnar, muito obrigada pela presença, é uma honra tê-la aqui conosco. Bom dia a todas e todos. Eu queria começar agradecendo demais a Escola Paulista de Medicina. Nossos colegas aqui foram muito gentis em me convidar. Eu quero cumprimentar todos aqui, os colegas que já falaram, né? O professor Paulo Artacho, o Tom aqui que acabou de falar, e também Arnaldo que está aqui, o diretor ali da Escola Paulista de Medicina, nosso colega Magnus, os colegas da Abrasco aqui presentes. A gente tem aqui o vice-presidente da Abrasco, Naumar, quando era presidente, na época da pandemia. Tem também a Estela, atual vice-presidente da Abrasco, Associação Brasileira de Saúde Coletiva. E, assim, eu acho que assim, foi um desafio enorme eu aceitar esse convite, porque eu acho que é uma questão muito importante e parabenizo a esse encontro, a esse evento, trabalhar esse tema agora. Esse tema é fundamental, como a gente viu, é fundamental pensar o que a gente pode fazer, e eu diria assim, a saúde coletiva, né? Todo mundo que trabalha com questões relacionadas às ciências ambientais, mas também ciências sociais, ciências humanas, tem que parar um pouco e ver o que a gente pode fazer. Comentando, eu até tinha feito uma apresentação, não trouxe para ser mais rápido, para poder debater mais diretamente com as falas anteriores, eu não trouxe essa apresentação. Mas eu diria o seguinte, por que eu acho que ter escolhido esse tema e começar hoje trabalhando esse tema é muito importante? Porque algumas situações, e olhando a fala do Paulo Artacho, depois a fala do Paulo Artacho, está mostrando um cenário que eu diria, fico até feliz de ter um final mais otimista, fico até feliz de ver isso. Quando a gente ouve a fala do Tom Schiller, a gente já fica assim, poxa, parece até ficção científica, né? Parece que a gente vai entrar numa ficção científica, né? Da qual a gente não sabe o que vai acontecer. Mas eu acho que, mesmo entendendo que algumas situações em relação às mudanças climáticas e a tudo que o mundo hoje, né, o globo está passando, a Terra está passando, a gente pode perceber que algumas situações são irreversíveis. Não tem como, a curto prazo, ou pelo menos a médio prazo, a gente voltar para trás, não tem como. No entanto, no ponto de vista de saúde coletiva, no ponto de vista de saúde pública, também é possível entender que, mesmo situações irreversíveis, nós podemos nos preparar para mitigar um pouco os efeitos, pelo menos dos impactos mais difíceis disso daí. E isso daí que eu queria trazer para vocês. Por exemplo, é importante separar epidemia de pandemia. O que nós estamos vendo agora com a situação do Rio Grande do Sul são epidemias. Então, tem uma primeira onda esperada, que é a primeira onda diretamente ligada ao que está acontecendo, né, que vai aumentar de cara
os efeitos diretos das enchentes, né, que tem a ver com o contato que as pessoas estão tendo lá. Então, essa aglomeração em abrigos vai aumentar a doença respiratória, né? Depois, uma segunda onda, a gente vai ver um aumento de quê? O aumento de tétano, de hepatite A, por conta da situação, né, das enchentes que está trazendo isso. E numa terceira onda, a gente vai ver o quê? A dengue. Né, porque, né, no caso do Rio Grande do Sul, nem é uma situação tão grave como seria São Paulo e no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, a dengue, São Paulo também, a gente esperaria a dengue numa terceira onda. Isso são epidemias, mas essas epidemias, né, que são decorrentes de situações ambientais e pouco controladas, elas podem trazer para a gente uma possibilidade de que cuidar disso tem uma situação muito importante para que a gente tenha uma diminuição desse efeito, desse impacto. No entanto, aí o ponto que eu quero colocar, no entanto, para a gente poder trabalhar nesse aspecto, olha, o Rio Grande do Sul é um estado no Rio de Janeiro que tem uma rede razoavelmente boa do Sistema Único de Saúde, do SUS. O Rio Grande do Sul tem bons indicadores se a gente comparar com outros estados. Por exemplo, se comparar com os estados do Norte. Tem indicadores melhores. Mas, mesmo assim, uma situação dessa, né, de emergência tão grave, arrebenta qualquer sistema de saúde. É impossível a gente conseguir garantir assistência e cuidar dessas diversas epidemias que vão aparecer no tempo que a gente precisaria e na qualidade e na resolutividade que a gente precisaria. O que faz com que a gente precise se antecipar, prever, nos preparar e poder fazer o que a gente, né, sabe em relação à saúde pública para lidar com esses problemas. Alguns desses problemas são problemas que a gente tem como resolver, inclusive mitigar o efeito e a evolução deles. No entanto, a preocupação que nós temos são duas questões distintas que eu acho que aprendemos muito com a pandemia de Covid-19. Na realidade, na primeira situação, eu acho que nós aprendemos, inclusive, com a epidemia de Zika. O Brasil, na epidemia de Zika, teve uma resposta que eu acho que foi uma resposta incrível, por organização de redes de pesquisadores coordenados por uma epidemiologista, que é a Celina Turk, né? Essa rede que começou em Recife, né, identificando os casos de microcefalia, mas que foi uma rede de pesquisadores em suas instituições e que conseguiram, a partir daí, mostrar a associação entre o vírus, né, o vírus da Zika e a microcefalia, mostrou que é esse lado que eu queria comentar. Mostrou que o Brasil tem acúmulo suficiente de pesquisa e de pessoas que trabalham neste aspecto que possam dar solução, mas possam, como eu falei, se preparar e avançar com isso. Essa rede foi fantástica. Essa rede que não... E aí entra qual a questão? A multidisciplinaridade, trabalhar em rede, trabalhar com vários setores, entendendo que cada um tem um papel fundamental. Não é só o cientista básico, não é só quem está nas áreas humanas, não é só o laboratório, não é só o epidemiologista. É essa rede integrada, e isso foi possível fazer. E aí isso gerou vários artigos, o Maurício, por exemplo, Barreto, publicou alguns artigos importantes, ele como primeiro ator, mas o grupo todo, mas o grupo de Recife, que começou inicialmente a identificar os casos de microcefalia, também foi fundamental. E eu lembro perfeitamente no Congresso de Epidemiologia, onde a Celina, né, que foi quem coordenou esse trabalho da associação, que mostrou a associação entre o vírus e a microcefalia, ela mostrou passo a passo como isso foi feito, como começou, como as pessoas conseguiram se organizar e trabalhar. Ela no final trabalhou assim, mas eu quero dizer que se não fosse o SUS, isso tudo não seria possível. Então o que eu estou querendo dizer é isso, apesar da gente ter todo esse acúmulo científico, a gente tem que também entender que se não fosse o SUS, a situação da Zika não poderia chegar onde chegou, né, em termos de enfrentamento, e a pandemia de Covid-19 também não. Né, a gente viu 700 mil mortes, a gente acompanhou e a gente viu que poderia ser muito maior se não tivesse assistência do SUS. Então, o que eu quero dizer é isso, do nosso lado, né, como pesquisadores, professores universitários, a gente à frente das nossas entidades, instituições, a gente tem esse papel de mostrar, de chamar atenção, de sugerir. E é esse o exemplo que eu acho que temos que dar.
Na pandemia de Covid-19, nós, na Abrasco, né, Associação Brasileira de Saúde Coletiva, estou falando aqui por mim, mas também pelo nosso querido vice-presidente, que é o Naumar, nós conseguimos, né, articular uma grande rede, juntando inicialmente sociedades científicas. A gente partiu para sociedades científicas. A partir daí, a gente começou a chamar os movimentos sociais e criamos a Frente pela Vida. Esse movimento fez com que, na época, vocês lembram que foram anos difíceis, 4 anos de negação da ciência, antivacina, né? Tudo que a gente falava era revertido, inclusive o uso de máscaras, fazer isolamento, tudo era revertido, porque, na perspectiva do governo federal, isso não era importante. E foi nesse momento que a gente começou, ainda em 2020, no início da pandemia, e vendo aquele número de casos, né, e de óbitos subindo, que a gente conseguiu se organizar e organizamos, né, nós, na Frente pela Vida, com as entidades da área da saúde, mas também com grande apoio das outras entidades científicas, do Conselho Nacional de Saúde e também de movimentos sociais, escrevemos um plano de enfrentamento à pandemia. Esse plano era um plano dirigido aos políticos, aos gestores do SUS, à sociedade como um todo. E a gente colocava tudo que era necessário ser feito. Esse plano mobilizou, foi entregue em Brasília, o Ministério que também era contra a saúde pública, o Ministério da Saúde, que era contra as medidas de saúde pública, e a gente conseguiu mobilizar nesse sentido. Foi importante porque isso fez com que a sociedade civil percebesse que a ciência tem que ser valorizada e as medidas de saúde pública no enfrentamento de uma pandemia como essa não são medidas novas. Usar máscara, detectar casos, fazer isolamento, não são medidas novas, eram medidas que foram utilizadas no século XX, ainda na gripe espanhola. No Brasil foi utilizado isso. Eram as mesmas medidas, mas a gente tem que fazer o uso delas e mostrar que, assim, elas têm amparo. É claro que depois, hoje, a gente tem possibilidade de fazer, inclusive, a vigilância genômica. E é esse ponto que a ciência tem que nos ajudar. E foi importante isso porque, no caso de uma pandemia, o mundo todo trabalhou e foi possível chegar à vacina. A vacinação foi o ponto fundamental, o ponto-chave para a gente vencer isso. Mas como nos preparar aí para novas pandemias? Porque vão vir novas pandemias, interação humano-humano, humano-ambiente, humano-animal. A gente não tem dúvida que vai haver mutação e a gente vai, de cara, talvez tenha que enfrentar uma nova pandemia. No entanto, como nos preparar? E aí foi colocado, eu acho que vocês colocaram isso aqui, então, os dois colocaram isso, o Artacho falou, as populações mais pobres, né? Justamente esses efeitos que têm que ser mitigados quando a situação se agrava no nível muito grande, esses impactos, eles têm que ser pensados que são as populações mais vulnerabilizadas que vão sofrer os piores efeitos. Como a gente trabalha com isso? E a gente viu isso na pandemia de Covid-19. Inclusive o acesso à vacina. O acesso à vacina na África até hoje é complicado, né? Os efeitos são muito piores. E vimos isso no Brasil. Claramente a gente viu isso no Brasil. O número de óbitos por Covid-19 na região do Amazonas, Manaus, a gente lembra quando começou a aparecer, veio até a crise de oxigênio, isso mostrou que, na realidade, o fato de a população lá ser uma população mais carente, e tem que reconhecer isso, o sistema de saúde mais desorganizado, com menos capacidade de enfrentamento, mostrou que isso fez toda a diferença. Comparando os dados, a gente fez um artigo que mostrou isso, é até uma coisa que eu ia mostrar aqui, comparando dados, Rio Grande do Sul não, Manaus, São Paulo e Rio de Janeiro, as cidades, a gente vê que em Manaus o número de óbitos por Covid foi muito maior se a gente tivesse uma população com a mesma expectativa de vida. Só igualou Rio de Janeiro com Manaus porque a população de Manaus, estou falando número absoluto, a população de Manaus é mais jovem que a população do Rio. Na hora que a gente ajusta por idade isso, o número de óbitos subiu 2 vezes mais, comparado com o Rio, comparado com São Paulo mais ainda. São Paulo teve uma resolutividade em relação à pandemia melhor do que foi Rio e foi Manaus. E a gente vê isso no Brasil como um todo, né? Isso significa o quê? É importante, nesse preparo, a gente ter um diagnóstico, mas também possibilidades de que a rede de saúde tenha resiliência, tenha resistência, mas olhe com um olho muito cuidadoso onde a gente tem que investir mais.
né? O que a gente viu na pandemia de Covid-19 mostrou muito claramente que mesmo nos lugares, por exemplo, comunidades, favelas do Rio, onde havia algum nível de organização e algum nível de relação com o sistema de saúde, o número de óbitos foi menor. O que significa que isso tem que ser considerado quando a gente está preparando um enfrentamento de uma nova epidemia, de uma nova pandemia. A situação do Rio Grande do Sul é uma situação extrema. É uma situação extrema porque, justamente como eu falei, é um estado que a gente esperaria que o nível socioeconômico maior tivesse uma resolutividade. Mas nesse momento, onde a situação, 80% do estado, né, foi tomado pelas enchentes, fica difícil fazer isso. Então, como é que a gente pode se preparar? Aí tem que entrar toda uma concepção. Ministério da Saúde, articulação do SUS, né, nas suas 3 esferas, Estado, municípios e a União, tem que pensar o que pode ser feito. Eu acho assim, a minha impressão, que o Ministério da Saúde tem, de fato, atuado no Rio Grande do Sul, como tem começado a atuar também na região norte, no que toca, e vocês têm uma experiência excelente aqui, né, com o trabalho com as populações indígenas. Mas isso não é suficiente, por quê, gente? A gente vive num país com situações muito graves, limites de recursos, e a gente não pode entender que isso seja não considerado. O SUS subfinanciado, o SUS que em algumas situações chegou a situações de muito sério investimento para poder lidar com isso, não é suficiente. E aí, quando a gente fala novas pandemias, novas infecções, novas epidemias, a gente tem que pensar o seguinte: é um sistema que, por melhor que ele faça, por mais tentativa, não é tentativa, acho que possibilidade de avançar no que está oferecendo como assistência, é um sistema que não consegue dar conta de outras condições, que também se agravam com a pandemia, se agravam com epidemias. São as condições crônicas. Essas condições crônicas que a gente já vive, e nossos inquéritos, né, quando a gente vê os inquéritos brasileiros populacionais, e a gente tem avançado nisso, a gente tem conseguido fazer inquéritos para poder trazer quais são os principais problemas, o nível de prevalência. A gente percebe, e eu sempre chamo a atenção disso, a população brasileira é uma população mais doente, se comparada, inclusive, com outros países da América do Sul. É uma população que tem a mortalidade precoce um pouco maior do que a gente teria, por exemplo, na Costa Rica, que a gente tem, inclusive, na Argentina. Isso significa que é uma população que já é adoecida pelas condições gerais, né? A saúde não depende só da assistência à saúde, depende das condições gerais. Nesse caso, então, quando a gente tem um agravamento, foi o que a gente viu na pandemia, um agravamento, um colapso do sistema de saúde, uma dificuldade de atendimento, a gente vê que essas condições se agravam. Então, trabalhar e pensar no enfrentamento e se organizar para isso, significa que a gente também tem que se organizar em termos de manter o que era feito para as outras condições, para as outras patologias, para os outros agravos que são muito grandes. O Brasil tem essa dificuldade da gente pensar como é que trabalha. E a gente viu o que aconteceu. Durante a pandemia, o número de casos, né, de óbitos por outras causas também aumentou. Em algumas situações até diminuiu, porque diminuiu o diagnóstico. Muitas pessoas não iam fazer diagnóstico, diminuiu, inclusive, o diagnóstico de câncer, porque não tinha rastreamento, né? Isso quebrou na lógica. Mas o que a gente viu depois é que o SUS vai ter que lidar com os efeitos diretos de uma pandemia e com os efeitos indiretos de uma pandemia, que são as doenças crônicas. Esse preparo é um preparo que tem que ter muita organização. E não adianta a gente entender que o preparo vem apenas do Ministério da Saúde. O preparo tem que vir em rede. O preparo tem que considerar estados e municípios. E cabe a nós, que somos profissionais da área da saúde, que somos profissionais que estamos trabalhando na perspectiva de melhorar o nível de saúde, a qualidade de saúde, cabe a nós chamar a atenção disso. A gente tem que pensar como foi o enfrentamento da Zika, como foi a tentativa nossa de enfrentar também a pandemia num contexto muito adverso, né? Contexto político muito adverso, como podemos agora superar essas crises. Então, eu diria que por isso que eu estou falando, é importante falar disso, é importante nos organizarmos, é importante, enquanto docentes, pesquisadores, e o que a gente pode fazer nas nossas instituições, a gente avançar para que o que foi colocado aqui pelo Paulo Artacho é uma questão geral, a gente tem que trabalhar as áreas integradas, mas tem que trabalhar o enfrentamento de forma integrada, a gente tem que mostrar
para a população que é assim que a gente vai. E dizer assim, o Brasil tem todas essas dificuldades, mas o Brasil também tem um potencial enorme de poder se organizar, e nós vimos isso. E durante a pandemia, quando a gente começou a falar, eu falei do plano de enfrentamento, né, que o Naumar foi quem coordenou todo esse trabalho de escrever o plano, né, com várias pessoas, mais de 80 pessoas participaram. Quando a gente fez isso, a gente viu que era necessário também sair um pouco só da saúde, do aspecto da saúde, e trabalhar com a educação. Então, nós juntamos as entidades da área da educação para trabalhar o que era voltar às aulas, o que era vir para a escola numa situação de pandemia, que não dava para continuar mais um ano com as crianças fora das escolas, né? O que desorganiza as famílias, desorganiza, né, até a situação do território do enfrentamento. Então, a gente foi ampliamos para a educação, depois ampliamos para a assistência social, que a gente falava muito, não adianta falar para ficar em casa se não tem proteção social. E isso deu, eu acho que um corpo muito grande que a gente não deve perder. Mas essa situação é uma situação que, se a gente não quer perder, a gente tem que continuar falando e tem que mostrar que essa organização é que vai nos ajudar no enfrentamento. Então, o Brasil, com todas as dificuldades, ele tem como ser resiliente em vários aspectos. E aí eu termino dizendo isso. Parabéns a essa Escola Paulista de Medicina, a essa universidade que traz esse tema e que mostra que com a multidisciplinaridade, com a solidariedade e também pensando o que a gente pode para frente prever e nos organizar é fundamental. Então, parabéns a todos vocês. Eu fico aqui para debater algum aspecto que vocês lembrem ou que seja necessário. Obrigada, gente. I would like to invite all speakers to come and we could start the discussion, interaction between the speakers. Billy, nós vamos interagir em inglês e português. Então, para começar o painel, o professor Artacho fez uma finalização otimista em relação à nossa capacidade de resiliência e de resposta. Então, eu gostaria que o painel, later on I will translate for you, Tom. Eu gostaria que o painel se manifestasse se a gente tem o direito de ser mais otimista, de que após a trágica experiência sanitária, humanitária, impacto econômico, social, familiar do Covid, o que a gente aprendeu e que a gente é capaz de fazer uma resposta melhor. Então, por exemplo, nós temos melhores sistemas digitais para fazer vigilância de patógeno emergente. Nós temos melhores modelos para simulação de impacto e expansão de doenças infecciosas. Nós temos full genoma, metagenômica. Nós temos um projeto mundial que faz vigilância de vírus, não é na saúde humana, é no reservatório ambiental. Né? Projeto milionário pago pela USAID. Então, eu queria que a mesa nos trouxesse sua perspectiva do que melhoramos, o que aprendemos e o que esperar dessa nossa capacidade de vigilância, de resposta rápida e de integração em saúde única. Tom, the question is, do we have the right to be optimistic that after COVID we learn a lot of different aspects in terms of survey, how to survey easily and fastly new pathogens? We do have metagenomics, we have genome sequencing very fast, phylogeny, we have a better integration of the society. We have the Viroma project doing the survey in the environment instead of waiting for the process of being infected by new pathogens. And we have open science. That was also a nice
response of the community, open all the experience we had with coronavirus in order to speed the development of vaccine. Then I will give the right of everyone to give their perspectives in terms of what we may expect for the future. May I speak in Portuguese? Ok? Sim. Eu acho assim, eu passei rápido na questão da vigilância, eu acho que a sua pergunta vem muito por aí. Que vigilância é necessária para a gente poder ter resiliência, ter resposta, mas também para nos dar uma perspectiva positiva, otimista de futuro. Como eu falei, o enfrentamento em termos de saúde pública, na realidade, a gente acaba fazendo o que a gente já sabe. No entanto, as técnicas, as abordagens, claro que avançaram com a ciência, né? Avançaram muito. O que precisa hoje? Aí eu estou falando em termos de Brasil, mas assim, comparando no mundo. Acho que no mundo precisa de uma grande cooperação. O mundo inteiro precisa de uma grande cooperação nesse aspecto, entendendo que alguns países vão precisar de muita ajuda, né? Alguns países que ficam muito à margem vão precisar de muita ajuda nesse sentido de garantir uma vigilância. Mas hoje as técnicas de vigilância são fantásticas, né? Cabe a gente se apropriar delas, mas a apropriação dessas técnicas depende substancialmente da gente ter recurso e investimento nisso. E aí, novamente, a gente cai na situação que o Brasil vive, a situação de subfinanciamento. Então, investir nisso é fantástico, a gente pode resolver muita coisa, mas não é suficiente para que a nossa vigilância, a gente falava muito que era necessário, por exemplo, em relação à vigilância da Covid-19, a gente garantir todo o sistema, o Brasil tem sistemas de informação muito bons, sistemas de informação e saúde muito bom, eles foram aprimorando com o tempo, e na realidade, na Covid-19, a gente foi vencendo algumas barreiras, mas a gente falava muito da necessidade da vigilância genômica, que a gente não conseguiu estruturar no país como um todo. Eu acho que vocês concordam comigo. Ainda não está bem estruturada. Precisamos avançar. E essa vigilância genômica depende de infraestrutura, de laboratórios, de organização, de melhoria desses sistemas para, inclusive, incluir. Então, eu lembro que, no início, foi uma grande discussão que, no sistema de informação que detectava a Covid, não tinha raça-cor. E a gente conseguiu, com um trabalho grande, incluir raça-cor. Por quê? Mais uma vez, chega no que eu falei, mostra que as populações mais pobres, as populações pretas, pardas, né, elas tinham mais, o impacto da epidemia era maior nessas populações. Então, assim, melhoria do nosso sistema de informação é fundamental, e para isso tem que ter articulação e tem que melhorar a qualidade, mas investimento também é fundamental. O investimento para que a gente possa avançar no que a ciência hoje dá de retorno. A gente entender quais são as mutações, prever novas pandemias, a gente tem que ter investimento, inclusive, no que a gente está monitorando. Eu acho que tem algumas iniciativas no Brasil que deram um passo aí, mas eu ainda acho que a gente tem que ter uma organização maior e também um investimento maior com prioridade para que isso aconteça. O Ministério da Saúde tem tentado, mas eu acho que não é suficiente. E isso tem que ser feito com parceria de universidades. A gente não consegue fazer uma rede que seja uma rede fora do que as universidades fazem. Mas essa ponte que tem que ser feita, ela tem que ser aprimorada. Essa é a minha avaliação para o Brasil. Isso ainda na perspectiva da saúde coletiva, a diplomacia em saúde, a integração entre os povos. Ainda na sua perspectiva da saúde coletiva e pública, pós-pandemia, houve um fortalecimento dos órgãos multilaterais, houve fortalecimento da diplomacia em saúde, houve fortalecimento da nossa capacidade de resposta conjunta, ou não? Né? Eventos de pirataria, como aconteceram com a busca de ventilador mecânico, né? Em que um presidente pega 2 aviões, vai para a China e traz ventilação mecânica para ele. Quer dizer, o que a gente avançou em termos de organização mundial? Olha, eu entendo que, se não fosse esses organismos multilaterais, se a gente não tivesse um avanço nesse sentido, a coisa seria muito pior. Seria muito pior. Se a gente não tivesse esse trabalho, seria muito pior. Mas ainda estamos longe de garantir que toda essa articulação, né, essa cooperação entre países,
olhe exatamente a situação que a gente está vendo. Eu acho que tem várias iniciativas, inclusive da ONU, da OMS, nesse sentido, mas o contexto político que fez com que situações como essa tenham acontecido ainda não acabou. A gente tem que entender que ainda há uma priorização e há uma outra situação que é complicada, a força da indústria farmacêutica. O peso das indústrias farmacêuticas, o lobby que elas fazem para que essa distribuição de vacinas, de insumos, seja feito também de forma a contemplar e aumentar a desigualdade entre as nações. Então, eu acho que seria muito pior se não tivesse esse trabalho. Mas esse trabalho tem que continuar e o Brasil tem tido uma postura muito boa em relação a isso, e mostrar que a gente tem que ter solidariedade, que a gente tem que apoiar, e eu acho que é nesse sentido que vale a pena continuar mostrando, como foi colocado, a importância de garantir metas, da gente pensar que essa meta não pode ser alcançada por alguns e não chegar para outros, e essa dificuldade que a gente vê. O alcance dessas metas com tanta desigualdade entre as nações. Professor Artacho, inteligência artificial, modelos de predição, simulação, articulação de players da saúde com os físicos, quer dizer, o que a gente pode ser otimista de que a gente é capaz de fazer uma associação melhor de Big Data, que a gente consegue fazer survey de forma mais eficiente e que a gente possa simular impacto, né? Qual é a menor quantidade de dólares que eu aplico, né, fazer simulações nesse sentido, do que vai impactar mais em mitigar o impacto em saúde. Olha, gente, uma das coisas que a gente aprendeu nesse evento do Rio Grande do Sul foi que o seguinte: nós precisamos ter outros SUS. Vocês têm muita sorte de ter um SUS na área de saúde, né? Como ele é estruturado hoje, com seus defeitos, obviamente, mas nós não temos nada parecido com isso para lidar com a questão ambiental e com a questão climática, né? Veja o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Os modelos climáticos previam com um dia de antecedência: olha, amanhã vai chover muito no Rio Grande do Sul. O que aconteceu a partir daí? Absolutamente nada. As defesas civis totalmente despreparadas, né? O governo, com a sua lentidão, demora para reagir, e isto levou à situação caótica que a gente viu. Portanto, uma das lições é de que a gente precisa ter uma defesa civil no nosso país com uma organização similar ao que vocês têm no SUS para a questão da saúde. Nós estamos muito longe disso, né? Então, é defesa civil municipal, que é onde ocorrem as questões, integrada com defesa civil estadual, com defesa civil nacional, e todo mundo tentando, de uma certa maneira, trabalhar em conjunto na questão de poupar vidas, né? Que é disso que nós estamos fazendo, poupar prejuízos para questões sociais e econômicas. Então, a gente vê repetição de eventos como em Petrópolis no ano passado, São Sebastião aqui no ano passado também, primeiro, quem mais sofre nessas questões é a população de baixa renda, que é a população mais vulnerável. Ponto. Isso é uma questão muito importante. E segundo, quer dizer, endereçando a questão de os modelos climáticos hoje conseguem prever esses eventos, às vezes com 1 ou com 2 dias de antecedência. A gente sabe o que vai acontecer, né? Mas para por aí, né? O CEMADEM notifica a Defesa Civil Nacional, que é um órgão totalmente, como a gente observa, inoperante. A gente tem que ter quadros treinados para agir rapidamente, assim, em questão de horas, está na região, dando assistência, alertando a população. Sistemas de alerta hoje por celular é trivial de ser feito, mas nós não temos nada disso pronto para fazer. Agora, nós vamos ter a próxima enchente do Rio Grande do Sul, que pode ser em São Paulo, na Bahia, em Manaus, e pode ser daqui a 1 mês, daqui a 6 meses ou daqui a 2 anos, mas ela vai acontecer. Assim como a próxima pandemia vai acontecer, esse evento também vai vir. E o que a gente vê dos últimos 4 ou 5 eventos climáticos é que a gente não aprendeu com a situação, não estamos melhor preparados para isso, né? E a gente precisa urgentemente de uma força de tarefa nacional fazer o que vocês fizeram na questão de saúde,
fazer isso na questão ambiental e climática. Obrigado, Paulo. Tom. I mean, I will give you my perspective from the sort of the public health angle. And, you know, I think in public health, we think of three things we're trying to do. And I think many of our programs reflect: prevent, detect, and respond. And I think, and again, this is my opinion, as human beings, most of us go through life responding. You know, we live our lives, we do our things, and when something happens, we respond. Some of us do some prevention. Some of us may do a little detection. But I think most of us in general respond to things. If there's a flood, we respond. If there's a sick child, we respond. And so I think the challenge with public health is the most good we can do is in the prevention and the detection. And that's what you're talking about. And we have lots of tools to do that. But I think, as both of you mentioned, it's a challenge to get governments and other stakeholders to invest in the prevention and the detection. It's easy to invest in the response. We are all very good as governments to respond. But then once that response ends, and there's usually some time where there continues to be investment in the prevent and detect because we're worried about the response, but then that enthusiasm goes down and the money goes to other responses, and it becomes a real challenge to build back up those systems of vigilancia that you guys are talking about that could exist. We have tools, but often don't get the investment and the attention that they need. I think all of us understand that, but our biggest challenge at the CDC and in public health is maintaining that investment in the prevention and the detection, and knowing that that will help us ultimately respond faster, better, and maybe even have less things to respond to because we're detecting and preventing them early. So, you know, I know that's a very simple sort of statement about the reality, but that's what we live in. And I think my biggest challenge as a person working in public health is to get the investment in the prevention and detection so that we can do those activities. And I know we have the tools, we have the data, electronic data, like you said, metagenomic tools. All these things are out there, but to invest, to apply them is a different story. And, you know, I know that we all say we need more money. I understand that. And I'm not saying, you know, we don't all need more money in different areas, but if we're truly going to be prepared for the next pandemic, whatever it is, fungi, H5N1 flu, I personally think that these disease outbreaks are like the extreme weather events. I think they're going to get worse, not better. And so I think we're going to see more and more epidemics that get more severe and worse. And so unless we're anticipating them, preparing for them, and detecting them when they're very early, we're going to suffer the consequences of those. And I mean, I think right now in the United States, I don't know if you have seen the news, but we have a very strange H5N1 outbreak in cows. Cows are not supposed to get that virus. And it's spreading. It's in many of our dairy cattle. And you know, we've had one human infection, hopefully no more, but that jump that we've all been talking about, that jump from environment to animal to human, is going to keep happening. And unless we detect it in the cow like we did, we may not be able to prevent the jump to humans. Thank you, Tom. Lily. Sim. Bom, uma grande arma para enfrentar as pandemias, certamente é a vacina. Isso, acho que nós vimos isso na prática, o quanto a vacina mudou o curso da pandemia. A nossa vacina COVID, ela foi desenvolvida,
a ser licenciada em menos de um ano, né? Geralmente, as vacinas levam 10, 15 anos para serem produzidas, ou, no máximo, 5 anos era o recorde até então. E nós conseguimos desenvolver e disponibilizar uma vacina para o público em um ano. Isto é criticado por muita gente. Foi muito rápido, vocês pularam etapas. Mas não, nós soubemos manejar essas etapas e fazer o desenvolvimento sobrepondo uma fase em cima da outra. Tá? Então, isso não foi muito tempo, não foi muito. Se foi rápido, não foi suficientemente rápido. Qual que é a meta agora para enfrentar uma próxima pandemia? É chamada missão dos 100 dias, 100 Days Mission. Você faz uma vacina, a pretensão, a ousadia de propor uma coisa dessa é de fazer uma vacina em 100 dias. Em 100 dias, depois da vigilância genômica, você detectar o genoma de um patógeno que potencialmente pode levar a uma pandemia, a partir daí, desenvolver uma vacina em 100 dias. Né? Isto é possível, né, vendo a experiência que tivemos com a Covid. Além do desenvolvimento da vacina, desenvolver testes diagnósticos, que também é um grande problema numa pandemia, e tratamento para este patógeno que foi identificado. E isto, claro, exige muito financiamento, né? Financiamento enorme, a associação de cooperação entre os países, financiamento, cooperação entre a academia, a indústria, o governo, tudo mais para a gente manter, inclusive uma rede de centros de pesquisa que possam rapidamente fazer essas pesquisas. Então, para dar acesso a populações mais carentes que não conseguem comprar uma vacina, ter disponível uma vacina, eu acho que vale a pena a gente lembrar aqui da vacina nossa Oxford AstraZeneca, que a Escola Paulista teve uma atuação importante, né? Uma das condições do Oxford foi de disponibilizar a vacina sem fins lucrativos. Por isso que a AstraZeneca foi usada mais em países em desenvolvimento, né, países de média e baixa renda, e é a vacina que mais salvou vidas no primeiro ano de uso. Né? Por quê? Porque disponibilizou a vacina com maior facilidade para países em desenvolvimento. Isto é uma iniciativa que eu acho que deu certo. Né? Se aqui no Brasil a gente adquire uma vacina Pfizer, alguma coisa assim, por um preço X, a da Astra é 30% o valor do preço da vacina. Então, eu acho que depende de colaboração entre várias entidades. Sim, pode passar. Então, na verdade, pode me explicar, que também não sabia desse vídeo, por favor. Perdão. Então, nós tínhamos mais um palestrante previsto que não pôde vir, mas nos mandou um vídeo. Então, o professor Paulo Buso, da Fiocruz, vai nos falar através do vídeo. Não é isso? Nós temos mais 10 minutos. Para que a gente possa ver esse vídeo, eu vou agradecer mais uma vez a participação de todos os nossos speakers, por abrirem suas agendas para celebrar os 90 anos da Escola Paulista de Medicina. Agradeço a todos que vieram prestigiar esse simpósio e nós vamos sentar lá para assistir o professor Paulo Buso. Uma salva de palmas para os nossos palestrantes.
Bom dia a todas e todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar e parabenizar a Unifesp e a sua comunidade de professores, pesquisadores e funcionários pelos 90 anos e agradecer por tudo que fizeram e têm feito pela população brasileira. Quero agradecer o convite da comissão organizadora nas pessoas dos professores Soraya Ismaili e Rubens Belfort, queridos amigos. Saudar os meus colegas de mesa, Tom Schiller, Paulo Artacho, admirável cientista brasileiro do clima, e a querida amiga Gulnara Azevedo, reitora da UERJ, mas antes de mais nada, minha amiga, assim como nossos coordenadores e debatedores, o Arnaldo Colombo e a Lili Wexky. Eu, lamentavelmente, não estou com vocês nessa manhã, porque estamos comemorando hoje os 124 anos de criação da Fundação Oswaldo Cruz, inclusive com a presença da ministra Anísia Trindade, de forma que, como ex-presidente, eu não poderia deixar de estar na Fiocruz. O tempo é curto para falar de um tema tão vasto como este da saúde global e diplomacia da saúde. Por isso, eu elegi 2 assuntos como exemplos da questão da saúde global e da diplomacia da saúde, aos quais vou abordar, mesmo que superficialmente, dando uma noção daquilo que nós estamos trabalhando como sendo saúde global e diplomacia da saúde, que são, respectivamente, esses 2 temas, a 77ª Assembleia Mundial da Saúde e o tema da saúde no G20, que é o grupo das 20 economias mais ricas do mundo e que está presidido pelo Brasil no ano de 2024. A Assembleia Mundial é o grande evento anual que reúne todos os ministros da saúde, dos 193 Estados-membros da OMS em Genebra, e que casualmente começa agora, na próxima segunda-feira, dia 27 de maio, e vai até sábado, dia 1º de junho. E o papel da Assembleia Mundial na governança da saúde global é identificar e debater os principais problemas de saúde, quer dizer, num conceito ampliado de saúde, que inclui também os determinantes sociais e ambientais da saúde, e propor ações conjuntas de todos os países do mundo para procurar resolver esses problemas da saúde global por meio dos seus ministérios da saúde, de outros ministérios e órgãos de governo no plano nacional, assim como da sociedade civil, onde se inclui universidades como a Unifesp, institutos de pesquisa como a Fiocruz. Quer dizer, nesse sentido, a Organização Mundial da Saúde e a Assembleia Mundial da Saúde são possivelmente os mais importantes instrumentos da diplomacia da saúde global, isto é, do espaço político de tentativa de resolver ou melhorar os problemas globais de saúde que se apresentam para a sociedade mundial. Nessa Assembleia Mundial da Saúde, de número 77, é uma agenda muito complexa que espera os ministros da saúde dos 193 Estados-membros. Ela adotou um lema All for Health, Health for All, ou seja, todos pela saúde, saúde para todos. A agenda que vai ser debatida inclui o exame e a aprovação do 14º Programa Geral de Trabalho da OMS, ou seja, a nova estratégia da OMS para a saúde global de 2025 a 2028 e que procura abordar as implicações para a saúde e o bem-estar das mega tendências globais que hoje nós olhamos e percebemos no mundo. Primeiro, as alterações climáticas, aliás, tema dessa mesa, o envelhecimento e outras transformações demográficas, a migração e o refúgio de pessoas deslocadas por desastres naturais ou pela guerra, pelos conflitos militares, os avanços em ciência e tecnologia. Esses 4 são os grandes temas, as grandes megatendências que serão examinadas pelo colegiado de ministros. E procura também colocar os objetivos do desenvolvimento sustentável, quer dizer, os ODS da Agenda 2030, relacionados com a saúde, numa perspectiva de prioridade. Essa é a função dessa Assembleia Mundial, olhar os problemas da saúde global e procurar tomar medidas com resoluções e decisões, que é o espaço político da diplomacia da saúde global.
São mais de 40 temas que vão estar sendo debatidos e que precisam, para serem enfrentados, cooperação técnica, cooperação política dos países e entre os países com a OMS, seus escritórios nacionais, os escritórios da OMS, os governos nacionais, os governos locais e a sociedade civil. Quer dizer, sem esta ampla participação, cada um agindo de acordo com sua intencionalidade, com a sua interpretação política, nós não estaremos conseguindo abordar adequadamente os problemas de saúde global que impactam os países e impactam o nível local também. 2 processos muito importantes estão sendo debatidos nesta Assembleia. O primeiro é o Acordo de Prevenção, Preparação e Resposta a Pandemias, ou Tratado de Pandemias, que vem sendo discutido há 2 anos já. É um processo liderado pelos Estados-membros e que pretende garantir que todos os países estejam melhor preparados e sejam capazes de responder de forma mais eficaz e de forma equitativa, sobretudo, a futuras pandemias. O oposto de tudo que nós tivemos com a pandemia de Covid-19. E é a chamada doença X, ou a doença que sabemos que virá, sabemos que será pandêmica, só não sabemos quando. E que está relacionado, obviamente, com as alterações climáticas e as questões ambientais que não mudaram desde a emergência da Covid-19. E isso é que é grave, porque as condições ambientais, sociais, políticas, econômicas não mudaram no mundo e nos trouxeram até a Covid-19. Portanto, não é uma questão de se, mas uma questão de quando teremos uma nova pandemia, lamentavelmente. E o segundo grande tema que está em debate, relacionado também com preparo e resposta a processos pandêmicos, epidêmicos e pandêmicos na Assembleia Mundial desse ano, é a revisão do famoso Regulamento Sanitário Internacional, que é um documento assinado por todos os países do mundo, referendado, inclusive, pelos parlamentos nacionais, e que Regulamento Sanitário Internacional de 2005 está agora em revisão, que visa abordar as emergências em saúde pública, não apenas as doenças, mas também os agravos, os desastres e outros eventos relevantes, por exemplo, todos os eventos climáticos extremos no seu impacto que tem sobre a saúde. Disso trata também o Regulamento Sanitário Internacional. Então, esses 2 são os grandes processos em discussão. Há diversas divergências ainda, na véspera da Assembleia, que está relacionado, evidentemente, essas divergências com interesses econômicos, né? Seja da indústria farmacêutica dos países desenvolvidos, particularmente os Estados Unidos e alguns países europeus, onde essa indústria farmacêutica é forte, como Alemanha, França e Suíça, porque a questão de vacinas, medicamentos, kits para diagnóstico, o acesso facilitado a preço adequado para os países em desenvolvimento, assim como os resultados advindos da entrega de patógenos que se transformam em vacinas, não está resolvido, e são, eu quero insistir nisso, interesses econômicos das grandes indústrias que capturam, muitas vezes, a representação diplomática dos países nesses debates na OMS. E é isso que está impedindo que nós cheguemos a uma conclusão, a um acordo, e também dentro do Regulamento Sanitário Internacional. A identificação de mecanismos para um financiamento sustentável da OMS é outro tema em debate, né? Assim, além dessa grande série de prioridades de saúde, que inclui clima e saúde, as emergências sanitárias, resistência antimicrobiana é objeto de um debate. Depois, esse tema será debatido na Assembleia Geral das Nações Unidas pelos presidentes e primeiros ministros em setembro desse ano. A resistência antimicrobiana, as doenças transmissíveis, as doenças não transmissíveis, a saúde mental, a saúde de mulheres e crianças e a própria transformação da OMS para fazer frente a essas questões. Essa é a grande agenda da Assembleia Mundial da Saúde desse ano. E, em paralelo aos espaços de decisões políticas que se encontram nas chamadas comissões A e B, não é? E que se traduzem as decisões políticas em resoluções e decisões,
vão ser realizados ao lado desse espaço de natureza política eventos relevantes sobre prioridades de saúde pública, na qual estarão envolvidos delegados dos países para a Assembleia, organizações não governamentais, representantes da sociedade civil e outros especialistas. Eu queria alertar a todos os interessados que esses debates são públicos, eles são acessíveis no site da OMS, WHO, World Health Organization, .int de internacional. E ali pode acessar os debates na hora, os debates havidos, e tem toda uma programação que qualquer de nós, pobres mortais, à distância de Genebra, podemos assistir, participar, elegendo um dos 6 idiomas oficiais, porque eles são transmitidos nos 6 idiomas oficiais das Nações Unidas, né? E também ali naquele local, vocês encontrarão as resoluções que estão em debate. E isso eu insisto para os profissionais de saúde que estão aqui nos assistindo, os estudantes de medicina, de todas as profissões da saúde, os pesquisadores, é uma fonte inesgotável de conhecimento, porque ali nós temos as resoluções na introdução que justifica por que se tomará este ou aquela decisão. Ali nós temos uma massa de informações atualizadas da maior importância. No meio disso tudo, não é, nós temos que lembrar que 2024 agora marca a metade do tempo entre 2015 e 2030 para alcançar ou não os objetivos do desenvolvimento sustentável. E o que nós observamos é que há um atraso importante na mortalidade materna, na mortalidade infantil, na desnutrição infantil e em muitos outros aspectos, não é, da questão das metas e dos indicadores do ODS 3, que é o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da Saúde dentro da Agenda 2030. Queria recordar, não é, que os alertas da OMS e também das agências de clima e outras agências relacionadas das Nações Unidas, que nos indicam que 25% da população mundial, o que inclui 85 pessoas mais pobres do mundo, viverão em países afetados por fragilidade, conflito ou vulnerabilidade. E é isso que nos assusta, e é isso que nos preocupa, e por isso mesmo a Assembleia Mundial da Saúde terá um momento de discussão também sobre a situação global em termos de paz e os impactos dos conflitos e o que pode ser feito de saúde como ponte para a paz. Isto é, as agências das Nações Unidas pedindo uma trégua para poder atender feridos, retirar os mortos, atender os mutilados, os afetados pela saúde, mentalmente, pelas guerras e conflitos militares, como o caso da Ucrânia, o caso de Gaza e, hoje em dia, cada vez mais, o caso do Sudão. Eu queria encerrar, que eu sei que o tempo é curto, com o tema do G20. O G20 tem a presidência do Brasil durante todo esse ano, existe um grupo de trabalho de saúde, nós temos publicado nos nossos cadernos de saúde global, diplomacia da saúde, todos os debates que vêm sendo realizados no G20 sobre o tema da saúde. São 3 grandes reuniões nesse ano do grupo de saúde e no final, em novembro, nós teremos um relatório, uma posição, que se encontra preparação e resposta para pandemias, sistemas de saúde resilientes, isto é, capazes de retomar depois de afetados, seja pela questão que for, clima e saúde e a questão da inteligência artificial na saúde. São esses as 4 prioridades do Brasil na área da saúde no G20. Queria encerrar dizendo como o clima nos ensinou, o Brasil e o Rio Grande do Sul estão nos ensinando os impactos da questão climática sobre a saúde. Nós temos um estudo feito pelo Observatório de Clima e Saúde da Fiocruz, que nos mostra, utilizando satélites, etc., e sabendo onde se localizam as unidades de saúde do Rio Grande do Sul, que nada menos de 3.000 unidades de saúde foram afetadas
pelas inundações no Rio Grande do Sul. 240 favelas, 40 comunidades quilombolas, 5 territórios indígenas, além de todos os espaços que nós vemos precisamente apresentados na televisão. Mais de 2 milhões e meio de pessoas foram afetadas no Rio Grande do Sul, e hoje nós temos o surgimento esperado das doenças ligadas a inundações, entre as quais, obviamente, a leptospirose pela urina de roedores, urina de ratos e outros animais infectados, mas também as hepatites que podem surgir, as diarreias, além de uma coisa sempre negligenciada, eventualmente, que é o impacto sobre a saúde mental das pessoas, das crianças, dos idosos, das mulheres, dos homens que perderam não só suas casas, seus empregos e perderam as referências territoriais tão importantes para eles. Eu agradeço a atenção, espero não ter ultrapassado o tempo e desejo um excelente evento e mais do que 90, muitos e muitos anos para essa grande Unifesp e a sua comunidade de professores, pesquisadores e servidores. Um grande abraço a todos, muito obrigado pela atenção. Vai dar, né? Vou colocar o nome. Obrigado. Uhum.